Fala, galera. Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é a diferença entre renúncia e retratação da representação. A gente vê isso, faz muita confusão, nós vamos ver aqui até legislativo, a norma faz essa confusão, nós vamos falar sobre essa norma. E aí você vai falar assim, pô, Mena, mas retratação, renúncia, isso aí é básico. O básico te derruba na prova. Vamos lá. Fica comigo. Então, a representação tem algumas nomenclaturas doutrinárias. Então, se colocar aí na sua prova, o que significa delatio criminis postulatória? Delatio criminis postulatória é o mesmo que representação. A representação é uma delatio criminis postulatória. E de acordo com a doutrina, a representação é baseada no princípio da oportunidade e da conveniência. E aí eu traço um paralelo com o direito administrativo, para que a gente facilite a nossa memorização. O que é oportunidade e conveniência no direito administrativo? Um ato discricionário é aquele ato em que o agente público só pratica o ato se ele achar conveniente e oportuno. Então, a representação não é uma obrigatoriedade do ofendido, da vítima. É a vítima, o ofendido tem a prerrogativa, a faculdade de representar ou não. Fica a seu critério se achar oportuno e conveniente. E aí, a doutrina também classifica a representação como condição de procedibilidade ou condição específica da ação. Então, são nomes que você precisa saber para a sua prova, seja ela uma prova de múltipla escolha, seja ela uma prova discursiva ou até mesmo uma prova oral, se você for fazer um concurso mais rebuscado. Beleza. Pergunta do examinador maligno. E aí eu falo para você o seguinte, o examinador, ele é maligno, ele está agora pensando como que ele vai te derrubar na prova. E aí, condição de procedibilidade, todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ou não é tão novidade. E o que é condição de prosseguibilidade? Isso quase não se fala. E ela ocorre nos casos em que a lei não exigia uma representação e com uma alteração legislativa ou com uma nova norma que entra em vigor, passa a exigir após o início da ação penal. Então, você vai ter uma situação em que já tenha um processo criminal, já tem uma ação penal em andamento e agora a lei exige que para que haja aquele crime tem que haver representação do ofendido. Aí é que entra a condição de prosseguibilidade. E o exemplo que nós temos na nossa norma, na nossa legislação, é o artigo 91 da Lei 9.099, que é de 95, já passou esse time, mas é um exemplo que foi executado, foi utilizado naquela época. Nos casos que a lei passa a exigir a representação para a propositura da ação penal, o ofendido ou o representante legal será intimado a oferecer no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, condição de prosseguibilidade é quando já na ação penal exige que se tenha a representação para prosseguimento, daí o nome condição de prosseguibilidade. Vamos adiante. A representação, de acordo com a jurisprudência do STJ, lá no recurso especial 2097-134, de 2023, dispõe que, firmou o entendimento que a representação do crime de ação condicionada dispensa, prescinde de maior formalidade, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Beleza, vamos adiante. O mero comparecimento da vítima perante a autoridade só pode ser considerada representação quando for espontânea, tal como ocorre na hipótese que a vítima comparece espontaneamente na delegacia para registrar uma ocorrência policial, ou ela é encaminhada ao IML, Instituto Médico Legal, para fazer um exame de corpo de delito e ela comparece voluntariamente.
E aí a jurisprudência fala o seguinte: por outro lado, quando o comparecimento não é espontâneo, ou seja, quando ele atende uma intimação da autoridade policial, cabe à autoridade colher a representação no seu termo de declaração. Beleza, aí no caso concreto, as pessoas foram lá intimadas e o STJ entendeu que não cabe. Mas vamos lá. Pelo sim, pelo não, qual é o mais seguro? É colher a representação formal, ou seja, desejo representar, assinou, beleza, dúvida zero. Mas a gente não pode esquecer que é admitida a representação através de uma manifestação de vontade da própria vítima. Beleza. Agora vamos falar da renúncia. Renúncia ao direito de representação. O que significa renunciar? Renunciar é não exercer um direito. Vamos trazer um paralelo? Os pais faleceram, o sujeito, junto com outro irmão, herdaram uma propriedade. E aí um dos herdeiros fala assim, e escreve isso no processo civil lá do inventário, que deseja renunciar à sua herança. Ou seja, ele teria direito assegurado pela lei de receber aquela herança e ele está abrindo mão daquele direito. Então, voltando para o direito processual penal. Então, renunciar é quando ele não quer exercer o direito. Então, na ação condicionada, né, ele deve manifestar o desejo. E muitas vezes, chega na delegacia, e eu posso falar para vocês como delegado de polícia, a pessoa faz aquele banzé, tal, chega lá, não quero representar, não. Se ele não quer representar, ele está renunciando o direito de representação. E aqui eu vou pegar um gancho para ajudar vocês que estão estudando, porque muitas vezes os candidatos, os alunos, fazem confusão, né, com a Lei Maria da Penha, achando que todos os crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha é ação pública incondicionada, e não é verdade. A única diferença que tem para os outros crimes é a lesão corporal. Quando praticada no âmbito da violência doméstica, a jurisprudência do STF é no sentido de que a ação é pública incondicionada. Ao passo que fora da violência doméstica contra a mulher, ela é condicionada à representação. Então, para a gente fechar o raciocínio, o crime de ameaça, e aí eu posso falar por experiência profissional, é ação pública condicionada. Muitas vezes a mulher é ameaçada pelo agressor na frente do PM, ela é ameaçada dentro da delegacia, na frente de todo mundo, e ela fala assim, não quero representar, não. Posso prender em flagrante? Posso instaurar inquérito? Claro que não. Ela está renunciando o seu direito. Beleza. E agora, retratação. O verbo retratar, lá pesquisando no dicionário, significa retirar o que foi dito, voltar atrás do que foi dito, pedir desculpas, ou seja, é voltar atrás daquilo que já foi feito. Então, quando você tem, né, o direito de representação e o sujeito representa naquelas ações condicionadas, e depois ele desiste de manter a representação, ele quer voltar atrás, ele quer retirar aquilo que ele fez. E aí o nome disso é retratação. Então, retratação é exercer o direito de representar e depois ele desiste voltando atrás daquilo que já foi feito. E ele vai exercer uma retratação. Pergunta do maligno. Até quando é possível a retratação da representação? Guarda isso com carinho. Depende de qual a norma, o dispositivo legal que ele está se referindo. Vamos ver? Artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação será irretratável, ou seja, não cabe retratação, depois de oferecida a denúncia.
Então, nos crimes comuns, o Ministério Público ofereceu a denúncia, não cabe mais a retratação. Só que lá na Lei Maria da Penha, no artigo 16, o tratamento é diferente. E ele fala assim: nas ações públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia. Não está muito legal essa palavra, foi inadequada, mas vamos continuar. Da representação perante juiz, em audiência especialmente designada com essa finalidade, antes do recebimento da denúncia. Então, olha só, se não for na Lei Maria da Penha, ofereceu a denúncia, não cabe uma retratação. Se for na Lei Maria da Penha, ofereceu denúncia, ainda cabe a retratação. Só não será mais possível depois que o juiz receber a denúncia e der início à ação penal. Não acaba aí não. Vamos ver o que diz a jurisprudência do STF. Veja bem, ó, publicado em 2023, ano passado. Então ele julgou por unanimidade para dar interpretação conforme a Constituição e reconhecer inconstitucionalidade naqueles casos em que o juiz designa de ofício aquela audiência para ver se a vítima confirma que quer representar. Se a vítima já representou, ela só tem que ser convocada para uma audiência designada para esse fim no caso de retratação e não no caso de confirmação. A lei não fala isso. Então, pelo STF, essa audiência marcada pelo juiz de ofício, ela é inconstitucional, porque a lei não exige isso. A lei só exige essa audiência nas hipóteses em que a vítima se manifesta pela retratação e aí não pode mais ser na delegacia. Porque vamos para a gente entender como funciona na prática. Instaurei um inquérito por crime de ameaça, por exemplo, em que a mulher foi vítima de violência doméstica. Ok. Passado um tempo, ela comparece à sede policial e fala assim: olha, eu vim aqui porque eu quero retirar a minha representação. Eu quero me retratar da minha representação. Aí o que nós fazemos? Colhemos o termo de declaração dela, que comparece espontaneamente para manifestar o direito de retratação da representação. E agora, resolveu? Não resolveu, não. Agora, eu vou remeter esse inquérito policial ao juiz, informando a ele que a vítima desejou a retratação e que, para isso, nos moldes do artigo 16, faça a audiência, seja designada a audiência para que ela confirme em juízo que ela não quer dar prosseguimento, que ela quer fazer a retratação. Então, veja bem, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Renunciar, aqui ele fala renúncia. Gente, renunciar é não exercer o direito. Se eu já tenho inquérito policial, não é renúncia, é retratação. Por quê? Porque se ela tivesse renunciado, eu não poderia instaurar inquérito. Lembra do caso que eu falei? Foi ameaçado na viatura, foi ameaçado na delegacia, e ainda assim eu não posso fazer nada? Então esse termo aqui, renúncia, é inadequado. Foi uma falha legislativa. Aqui onde se lê renúncia, a gente lê retratação. E não para por aí. Outra coisa que o STF teve lá na ação direta de constitucionalidade 7267, né? Declarou a inconstitucionalidade do eventual não comparecimento da vítima que implique retratação tácita ou renúncia tácita, o que não tem previsão legal. Portanto, o STF entende que isso não é válido, isso é inconstitucional. Ou seja, se a vítima não compareceu, não tem problema, tem autoria e materialidade, dá prosseguimento à ação penal. Valeu, galera? Então ficamos por aqui. Me segue aí no YouTube, prof.omena. Me segue lá no Instagram, @prof.omena. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.